Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local que me estejam a ouvir. Aqui são, nem sei que horas é que são, ainda acho que ainda é de manhã. Aí já deve ser umas 3 ou 4 da tarde, aí Portugal. Aqui são 10h30. Acho que são 5 horas e meia, mais ou menos a mais, 5 horas, uma coisa assim do género. Não sei se me estão a ouvir bem. Se me estão a ver bem, isto não estava aqui sol nenhum, agora veio de repente. Está um bocadinho de vento, não sei se faz barulho, se estão a ouvir bem, se não estão. Não estou a ver comentários de ninguém. Boa noite, boa tarde, bom dia, quem chegou. Alguma vez deste por ti a pensar nas dificuldades que é, os problemas da vida, as dificuldades do dia a dia, ultrapassar as coisas que tu querias fazer e achas que não consegues, os obstáculos da vida? Alguma vez deste por ti a pensar nessas coisas? Fica atento até ao final do vídeo, pois é isso que eu vou falar aqui hoje, um bocadinho daquilo que eu vim aqui aprender neste primeiro evento de 3 aqui nos Estados Unidos, um evento relacionado com desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, em especial redes sociais, mas as pessoas que lá estavam tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar aqui hoje e portanto será isso. Boa noite, habituado a fazer os vídeos à noite. Bom dia ou boa tarde a quem chegou. Obrigado, Tó, é bom sinal e é boa tarde, e é sinal que está o som a chegar, a imagem também. Olá Alexandre, Lobo, beijinhos, aqui diretamente dos Estados Unidos. Aqui a Disney fica aqui a 10 minutinhos, não vou lá este ano, ver se vem cá no ano que vem e trago o meu filho. Será esse o objetivo, vamos ver se ele se concretiza até à data que está no plano. Quando os nossos objetivos não se concretizam naquela data, a gente muda a data, não muda de objetivo. Tá? E esse é um dos objetivos que eu já tenho há alguns anos e tenho andado sempre a mudar a data, por circunstâncias que eu ainda não consegui, por obstáculos na vida que eu ainda não consegui chegar ao ponto que eu quero, mas estou a tratar disso. Hei de conseguir. Olá Filomena, obrigado. Sim, estas coisas destas viagens a gente vem aprender, mas é muito divertido. E há sempre um dia ou outro que a gente pode aproveitar para passear. Eu decidi que não, porque vou aproveitar hoje o dia para trabalhar um bocadinho, pôr aqui algumas coisas em dia. Tenho aqui uma piscina no hotel, está a ficar um sol maravilhoso. Um dos benefícios de ter este tipo de atividades é nós podermos trabalhar em qualquer parte do mundo, e eu hoje vou trabalhar ali na piscina. Tá? Hoje aí é domingo, ninguém trabalha, a não ser algumas pessoas que têm outro tipo de trabalhos, né, que trabalham aos fins de semana ou têm outro tipo de atividades, mas a vida é feita de opções, e os obstáculos, a forma como a gente olha para os obstáculos é o que faz a diferença depois do destino onde a gente chega. Grande Hugo, grande abraço aqui diretamente da Flórida. Olá Joel, um grande abraço, eu também. Ora bem, a caminho, diz a Alexandra. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá aqui ao tema. Tenho que passar a fazer vídeos mais pequeninos. Senão, muita gente vê que os vídeos são grandes e depois não quer ver. Isso vai-me diminuir o impacto que eu quero ter no mundo. Como é que nós podemos superar qualquer obstáculo na vida? No evento onde eu estive 3 dias, a maioria era mulheres. Eu ouvi histórias de superação, já conheço muitas, né? Mas ouvi algumas de diferentes tipos que eu nunca tinha ouvido. Na realidade, tem tudo a ver com a forma como nós olhamos para os obstáculos da vida. O problema nunca é o problema, é a forma como a gente olha para ele. E existem também 2 tipos de pessoas à nossa volta. Existem aquelas pessoas os que te fazem acreditar em ti, te fazem acreditar na vida, te fazem acreditar nos outros, os que torcem por ti para que tu tenhas sucesso, os que ficam felizes quando tu atinges esse sucesso. Este tipo de pessoas é o tipo de pessoas que eu estive estes últimos 3 dias aqui, fechado num hotel com esse tipo de gente, tá? Agora, também existe na sociedade outro tipo de pessoas. São as que te puxam para baixo, aquelas que te fazem duvidar de ti,
aquelas que te fazem duvidar que vale a pena viver, aquelas que te fazem duvidar da honestidade dos outros, aquele tipo de pessoas que passa a vida a dizer mal dos outros nas costas. São tão perigosas essas pessoas. Aquelas pessoas que só estão lá para ti quando elas precisam de ti. Quando fores tu a precisar, normalmente costuma-se dizer, a gente vê os verdadeiros amigos quando está em dificuldades, e é verdade. Tá? Existem estes dois tipos de pessoas. E existem também, na nossa cabeça, para quem já me segue há algum tempo, eu já fiz aqui um vídeo há uns meses com muito sucesso, chamado A História do Lobo Bom, em que eu falei do lobo mau. A história do lobo mau toda a gente conhece, e a história do lobo bom. E falei naquela conversa que existe na nossa cabeça constantemente, em que tens um lado que te diz que tu és capaz, tu consegues, um lado que quer que tu tenhas sucesso. E tens outro lado em que a conversa é ao contrário, é uma conversa negativa, tal e qual como as pessoas à nossa volta. Aquela conversa, tu não és capaz, tu nunca fizeste isso, não vais ser capaz, isto não nasceste com jeito para isso, uma série de coisas, de pensamentos, o lobo bom e o lobo mau. Existe um ditado índio em que fala sobre isto, em que o neto pergunta à avó, em conversa, ela a contar-lhe esta fábula, qual é que é o lobo que vai ganhar, se é o lobo bom ou o lobo mau. E o lobo que ganha sempre é o lobo que a gente alimenta, é aquele que a gente alimentar, tá? A sociedade, a televisão, e por isso é que eu não vejo, no geral, a maioria é o segundo tipo de pessoas que nos fazem ter medos, que nos fazem desacreditar em nós próprios. E se nós continuarmos a alimentar este lobo mau, é isso que nós vamos ter da vida. Cada vez vamos acreditar que menos conseguimos, vamos achar que é difícil, está tudo difícil. Este tipo de conversa negativa que todos nós temos connosco próprios. Eu também tenho e sofri muito disto a vida toda. Agora, uma das técnicas que eu uso para não deixar alimentar esta parte que eu não quero é juntar-me com pessoas com um espírito diferente. Foram só 2.000, né? Mais ou menos 2.000 as que eu tive aqui neste fim de semana. E obviamente isso muda completamente. Ou seja, eu tive 3 dias seguidos a alimentar o lobo bom, a alimentar o lobo que acha que acredita, o lobo que gosta de ver os outros bem, o lobo que quer fazer deste mundo um mundo melhor. Estão a perceber? O lobo que vai ganhar, o tipo de pessoa que tu vais ser, depende daquela parte que tu alimentares mais. Ou alimentas o lobo bom ou alimentas o lobo mau. Há sempre uma luta constante entre os dois, na nossa cabeça, há sempre uma luta constante, e mais a sociedade para ajudar, a tendência, e a maior parte das pessoas, está sempre a alimentar o lobo mau. Sempre. E eu também. Se eu fizer as coisas normais que toda a gente faz, é igual. O lobo mau vai ganhar. O que tu não consegues é muito difícil. As pessoas são más. Esse tipo de coisas, não é? Cabe-nos a nós, a vida é feita de decisões, cabe-nos a nós decidir com que tipo de pessoas é que a gente quer estar, com que tipo de atitude na vida a gente quer ter. Aquilo que nós queremos ser ou ter no futuro depende daquilo que nós alimentarmos na nossa cabeça. As crenças, os hábitos mentais de pensamento. Tá? Eu vi histórias, só para vos mostrar que este fim de semana foi tudo sobre estas coisas, além das partes técnicas, obviamente, mas foi muito sobre ouvir este tipo de histórias. Eu vou-vos só contar algumas para vocês verem. Esteve um senhor, que é uma pessoa, chama-se Hank Norman, trabalha, o que ele faz é tornar as pessoas famosas, e ele ajudou. Eu não vejo televisão, nem sequer sei bem quem são estas pessoas. Há uma delas que eu sei quem é, mas não é da televisão. Mas há uma pessoa que se chama Mel Robbins. Eu não sei se é uma atriz, se é alguém que faz algum programa de TV, mas sei que é alguém que é muito famoso. Eu conheço o nome, estou agora a associar quem é. Vocês devem conhecer de certeza. Chama-se Mel Robbins, uma pessoa muito famosa, ou da televisão ou do cinema, há de ser uma dessas duas coisas, e foi este o senhor que a ajudou a tornar-se famosa. Depois há outro que é o Tim Story, também não sei quem é. Depois há o Grant Cardone, esse eu sei quem é, que é uma das pessoas mais ricas aqui dos Estados Unidos, que investem
em real estate, em compra e venda de imóveis, basicamente isso. Esse eu conheço já há bastante tempo. Mel Robbins, não sei se alguém conhece, não. Se conhecerem, digam-me lá quem é que ela é. Eu sei que é uma atriz ou será uma apresentadora de TV, alguém muito famoso. O nome eu conheço, eu não consigo agora associar a nada. Tá? Este senhor ajudou, por exemplo, estas pessoas. E ele diz que a única coisa que é necessária para qualquer pessoa ter sucesso na vida é haver uma mudança de paradigma. Agora, o problema é que muita gente não sabe o que é um paradigma. Um paradigma é a forma como a gente olha para as coisas. Tá? É a forma como a gente olha para as coisas. Obrigado, Alexandre Lobo, a Mel Robbins. Já agora, se puderes aí escrever quem é, para eu ficar a saber, já agora, que eu não vejo televisão, agradeço. Obrigado. E aquilo que nós temos que fazer é mudar o nosso paradigma. Qualquer coisa que esteja a acontecer na tua vida, a forma como tu estás a olhar para isso é só uma. Tu podes mudar para outra forma de olhar para isso. Não é fácil, porque nós fomos treinados, formatados de uma certa maneira e só conseguimos olhar para o problema daquela determinada maneira. Mas é possível dar a volta a isto, perceber que isto é mesmo assim e nós mudarmos a forma como olhamos para as coisas. Ao mudarmos a forma como nós olhamos para as coisas mudam de forma. Tá? É assim que funciona, é assim que se muda o mundo, começando por nós próprios. E isto tem a ver com a mentalidade, a forma como a gente olha para as coisas, o paradigma, porque a gente acha que aquilo que é. Tá? Deste senhor só vou falar isto. Estava lá uma senhora chamada Nicole Smith Jackson, uma pessoa que enterrou 3 filhos, porque o corpo dela tinha abortos espontâneos. Tá? Eu conheço algumas mulheres que já passaram por este problema. Isto, quem nunca passou pode ter mais algum bocado de dificuldade em perceber o tipo de stress psicológico, de emoções que uma mãe ou que um casal que perde um filho desta maneira, antes dele estar cá fora, ou perde um filho, seja de que maneira for, neste caso é antes de nascer, com certeza que imagina, qualquer um de nós tu consegues imaginar que é uma dor, se nunca passaste por isso, acho que consegues imaginar que é uma dor forte. Esta senhora passou por isso, mais tarde conseguiu ter 2 filhos. Depois, mais tarde, o marido fez qualquer coisa, que agora também isto é tudo em americano e eu às vezes perco algumas palavras. O marido fez qualquer coisa, foi preso, e ela vê-se com 2 crianças a crescer, a ter que ir com elas à cadeia para visitar o pai, sem forma de rendimento nenhum que desse, porque quem tinha a maior parte do rendimento era o marido, e então ela estava sem saber como sobreviver, dar comida aos 2 filhos. Pronto. Para resumir a história, ela começou um negócio a partir de casa e deu a volta a estas coisas todas. Aquilo que é uma desculpa para uns é um motivo para outros. Tá? Houve algumas pessoas que me disseram, por exemplo, que não podiam vir aos Estados Unidos a um dos eventos onde eu vou estar porque tinham filhos pequenos, e eu vi pessoas com carrinhos de bebê, com crianças pequenas. O próprio apresentador que organizou o evento tem um filho com 6 semanas e ele estava lá com o filho. Pôs o filho no palco, ainda estava a dormir no primeiro dia, quando nós vermos, com 6 semanas. Tá? O que é motivo para um é desculpa para outros. E isto tem a ver com o paradigma. É a forma como a gente olha para as coisas. Como nós passamos a vida a alimentar o lobo mau, a gente, sem nos apercebermos, achamos que não conseguimos e damos desculpas para continuar na mesma. Quando nós mudamos o paradigma, começamos a ver a importância que é de fazer um esforço, um investimento, seja o que for, para estar num evento deste ou noutra coisa qualquer, que nos possa ajudar a fazer crescer mentalmente, financeiramente, liberdade, seja aquilo que qualquer pessoa quer. Foi o que esta senhora fez há 20 e tal anos atrás. Agora tem uma vida que muitas pessoas vêm para este tipo de indústria e não têm sequer apoio da família. E depois há uma série de emoções das dificuldades também que há em toda, de aprender a fazer algumas coisas. As pessoas têm, por exemplo, uma atividade principal e depois têm mais alguma coisa, vão ter que usar um bocadinho do tempo que têm, vão ter que aprender a gerir o tempo, vão ter que aprender a lidar com a rejeição, aprender a lidar com algumas coisas técnicas às vezes.
há sempre dificuldades em qualquer coisa que a gente decida fazer na vida. Mas tem sempre a ver com o paradigma. Eu posso olhar para a dificuldade como um motivo para eu desistir, ou posso olhar para a dificuldade como um motivo para eu aprender e tornar-me mais forte. Tá? É sempre uma questão de paradigma, de decisão, de desejo de cada um. Tá? Isto é um processo evolutivo, a gente não se transforma de um dia para o outro. Transforma bocadinhos, mas o acumulado destas pequenas transformações é que faz de nós uma pessoa depois diferente, mais forte, com o lobo bom, mais alimentado, com outro tipo de coisas na vida que nós um dia achámos que nem sequer era possível para nós, como eu. Nunca imaginei estar 15 dias aqui nos Estados Unidos a passar por aquilo que estou a passar, seguidos. Tá? Não é a primeira vez que eu estou 15 dias fora de Portugal seguidos, já tive 5 semanas, mas isso foi no país onde o meu filho nasceu, etc. Há 9 anos atrás, mas assim para este tipo de coisas a gente vai 3, 4 dias, 5, nunca tive 15 dias seguidos, ou 14, mais ou menos isso. Tá? É uma das coisas também que eu queria, era ter a liberdade, mas mais histórias deste género. São tantas as histórias, qual é que eu vou usar aqui? Estava uma senhora no palco, da Polónia, polaca, mas que emigrou para os Estados Unidos. E como os imigrantes têm sempre algumas dificuldades, ficam sempre com aqueles trabalhos que ninguém quer fazer. Tá? É assim em qualquer país. No nosso país, Portugal, acontece a mesma coisa. Quando vem alguém imigrado de outros países com vontade de trabalhar, que aceitam trabalhar por pouco dinheiro, vão fazer aqueles trabalhos que nós, ou são trabalhos duros fisicamente, como a construção, ou como as limpezas na casa. Tá? Não é que isso tenha desvalor nenhum, porque não tem, mas esta senhora, foi isso que ela estava a fazer. E ela tinha 2 filhos pequenos. E ela só começou a fazer um negócio deste género, tinha só um sonho. Era, quando os filhos fossem para a escola e os professores perguntassem o que é que o que é que os pais faziam, ela não queria que os filhos dissessem que ela era empregada da limpeza. E conseguiu isso. Agora os filhos andam na escola e dizem que a mãe é uma empresária de sucesso. Tá? No negócio a partir de casa, que ela começou em part-time, ao mesmo tempo que fazia as limpezas. Tá? Por exemplo, estava lá uma outra, esta eu já conhecia, chama-se Marina Simone. Não sei se alguém já viu o filme, aquela série de filmes que é o Fast and Furious, os Velozes e Furiosos, que existem 7 ou 8 ou 9 filmes desses já, tá? Que é corridas de carros, dos gangues, tá? Coisas reais que existem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em Portugal também existe, num ponto mais pequeno, em que existem os gangues e as mulheres do chefe do gangue. E esta Marina era o que ela era, namorada do chefe de um desses gangues, fazia coisas ilegais, ela confessou estas coisas no palco, foi uma desilusão para a família, depois engravidou antes de casar do chefe do gangue, são problemas, e um dia decidiu mudar o paradigma, alguém lhe falou destas coisas e ela decidiu que iria fazer até conseguir, e conseguiu também muito rapidamente. Fazer este tipo de coisas, tá? Há muitas histórias destas, há uma que eu já contei, se não contei vou contar outra vez, foi a que mais me impressionou, que foi logo no primeiro dia, foi a Michelle qualquer coisa, agora não lembro o nome. A Michelle era adolescente e foi violada, era virgem na altura que foi violada, não conseguiu lidar com esse tipo de trauma, dor, e começou a usar drogas e tornou-se toxicodependente, porque as drogas ajudavam a atenuar o sofrimento que ela tinha por dentro por ter sido violada. Depois, como um toxicodependente é um vício que não é barato, precisa de ou roubar ou vender droga para alimentar o vício. Tá? É uma coisa comum, ok? E ela também fez isso. E depois foi presa, tá? Foi presa durante uns anos. Quando saiu da cadeia, decidiu ir para um centro de reabilitação para nunca mais voltar a consumir drogas. Conheceu lá o pai da filha dela, tiveram um filho, só que o pai da filha, quando ela estava grávida, decidiu voltar para as drogas. E ela viu-se sozinha, sem trabalho, com uma criança dentro dela, e sem saber o que havia de fazer, porque
um cadastrado, uma pessoa que tem cadastro de passar por uma cadeia, é sempre mais difícil, digam o que disserem, é sempre mais difícil arranjar um emprego ou um trabalho. Tá? E ela não conseguia arranjar trabalho em lado nenhum. Até que viu alguém, ou alguém lhe falou, que ela podia ter um negócio a partir de casa. Ela não sabia nada, não sabia como fazer, o que fazer, mas ela viu, epá, se há aqui pessoas que ganham dinheiro, pá, eu também devo conseguir. Ela também não tinha mais solução nenhuma, né? Então ela vendeu, portanto isto já foi quando a filha já tinha nascido. Ela vendeu brinquedos dos filhos, vendeu coisas que ela tinha que já não usava, ou coisas que não precisava, né? Vendeu coisas para juntar 100 ou 200 dólares para começar o negócio dela. E a vida dela, isto foi há 2 anos atrás, a vida dela mudou completamente. Hoje vive muito bem, mesmo muito bem, porque não tinha mais alternativa nenhuma. E então, só tenho isto para fazer, vou fazer isto. E fez muito, tá? Que é isso que faz a diferença. Vocês podem, eu conheço muita gente, eu lido com muita gente, que está sempre com desculpas para tudo. Está sempre a tentar arranjar desculpas. E eu, quando elas estão a falar comigo, eu mudo-lhes o paradigma. E mostro-lhes que o que é uma desculpa para eles é um motivo para outros. Uma das desculpas que eu ouço mais das pessoas que se queixam que não têm dinheiro, e quando eu digo assim, não tens, porque não queres fazer alguma coisa sobre isso, porque é que não ganhas mais? E depois as pessoas começam com outro tipo de desculpas. Quando a gente arranja soluções para a desculpa que eles estão a dar, as pessoas normalmente arranjam outro tipo de desculpa e começam logo porque, olha, não porque não tenho dinheiro para investir, logo, nem sabem quanto é que é, mas já estão logo com a desculpa, o pensamento automático, né? Não porque não tenho dinheiro para investir, não porque não tenho tempo, tenho filhos, não tenho tempo para fazer mais nada extra. Pronto, cada um com as suas desculpas, não é? Mas eu próprio comecei a fazer um negócio destes porque eu estava farto de ter chefes e patrões. Estava farto de não ter dinheiro, de andar a contar os trocos para contar, para pagar as contas, de ter que pedir dinheiro às vezes para pagar a renda da casa, a renda ou a prestação. Tenho um filho, o meu filho vive noutro país, eu para poder estar com ele, eu vou ter que ter tempo livre, mais dinheiro para poder viajar, este tipo de coisas, porque vive noutro país, por exemplo, tá? As mesmas coisas que poderiam ser desculpas para umas pessoas que eu vejo pessoas a dar as mesmas desculpas na mesma situação que eu agarrei eu transformei isso, mudei o paradigma e pus na cabeça que se os outros conseguem eu também vou conseguir, tá? E é assim, são apenas algumas histórias só para vos mostrar que tem sempre a ver com o paradigma, o tipo de alimento que tu dás à tua cabeça, o tipo de pessoas com quem tu te rodeias. Se for pessoas que estão sempre negativas, puxam-te para baixo, às vezes as pessoas puxam-nos para baixo, não fazem por mal, elas acham que estão a fazer a coisa certa, têm medo que tu te magoes, te aventures por caminhos diferentes, porque elas também próprias vivem assim, no mundo normal. Às vezes as pessoas não fazem isso por mal, a maior parte das vezes nem fazem isso por mal, mas também há muita gente má, né? Como é óbvio. Mas eu acredito que a maior parte nem sequer faz isso por mal, é uma questão de insegurança, que eles não sabem, que acham que o emprego é que é seguro, que não sei o que é melhor, pronto, uma série de coisas que não tem nada a ver com a realidade. Quando a gente vive este tipo de coisas, a gente vê uma realidade completamente diferente daquela que nos foi ensinada, e isto tem a ver com os paradigmas e tem a ver com o título do vídeo que eu tinha posto aqui. Portanto, como é que se lida como é que se muda qualquer coisa que a gente queira na nossa vida? A primeira coisa a fazer é mudar o paradigma. Portanto, se tu tens dificuldades, se queres ter uma vida melhor, pá, manda-me uma mensagem. Pode ser, não quer dizer que aquilo que eu faço seja uma coisa para ti, mas pelo menos começas a abrir a mente, porque existem milhares de outras coisas que tu podes fazer extra àquilo que tu já fazes. Podes fazer coisas para começares a aprender coisas novas, começares a ter uma visão do mundo diferente, começares a alimentar a possibilidade de um futuro, vis a ter um futuro melhor, diferente, mais confortável para ti, para a tua família, para os teus, tá? O que é desculpa para uns é motivo para outros, é só uma questão de paradigma. Eu sei que esta conversa vai acordar muito pouquinha gente, é normal, mas pouco a pouco eu tenho esse objetivo, ajudar a devolver a esperança às pessoas,
Eu vi também uma frase, é com isso que eu me vou despedir, eu vi aqui uma frase de uma pessoa com 5 filhos, ela própria se intitulou Traficante de Esperança. Nós, nesta área, nós somos traficantes de esperança, de sonhos. Nós devolvemos a vida, os sonhos, a esperança às pessoas, porque lhes mostramos outras pessoas em situações como as delas ou piores e conseguiram dar a volta por cima. É sempre possível, somos nós que nos limitamos a nós próprios, é uma questão de paradigma. Existem 2 tipos de pessoas no mundo e essas 2 pessoas também conversam contigo na tua cabeça. O lobo bom e o lobo mau. És tu que decides qual é que vais alimentar. Aquele que tu lhe des alimento é aquele que vai ganhar. Beijinhos e abraços, espero que tenham gostado. Não sei quando é que vou fazer o próximo vídeo, amanhã vou estar de avião para outra cidade, Las Vegas, para outro evento. Não sei quando é que eu vou ter a oportunidade. Assim que eu tiver, eu faço mais um vídeo com mais alguma coisa. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços a todos. Obrigado pela participação, obrigado pelas partilhas. Espero que tenha servido de inspiração para alguém. E se tu és uma pessoa que andas à procura de mudanças, se calhar agora é a hora certa de me mandares uma mensagem, pedires mais informações, qualquer coisa do género, se quiseres. Se estiveres mesmo com vontade, é isso que deves fazer. Se não, podes continuar na mesma. E não há problema nenhum. Isto é para quem quer, estas coisas são para quem quer. Para quem quer mudança para melhor. Para pior já basta assim, dizia uma das músicas mais famosas aqui que nós temos de Portugal. Beijinhos e abraços. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.